Olá, estudante, tudo bem com você? Victor Prado aqui, professor especialista da disciplina História do Brasil 2. Hoje, na nossa última videoaula, módulo 4, Crise do Império e Instauração da República, a unidade 2, as versões da proclamação. Aqui, eu vou exemplificar um pouco do que vai ser, essa unidade. A partir do momento que a gente tem o acontecimento da proclamação, existem vários atores envolvidos nessa proclamação. Deodoro da Fonseca, que seria esse grande general, representante militar, que estaria à frente, dessa revolta. Nós temos também a figura do Quintino Bocaiúva, que naquele momento era o líder do Partido Republicano, e então também simbolizava uma figura importantíssima, para a proclamação. E a gente também tem a figura do Benjamin Constant, que é uma figura que também está participando ativamente da proclamação e que seria um grande pensador, um professor, pensador desse imaginário republicano e que estaria participando desse evento. Então, o que vai acontecer com essas figuras? E por que mencioná-las? E aqui eu não estou querendo, de forma alguma, trazer uma história de heróis, mas o que a gente vai analisar são as versões, são as narrativas. É a disputa de narrativas em torno de um projeto político e de uma percepção do público a respeito desse acontecimento. Então, essas figuras e a imprensa vão estar debatendo, vão estar discutindo e vão estar construindo as suas próprias versões, as suas próprias narrativas em torno da proclamação da República. Então, veja, esse é um acontecimento histórico que diverge em suas perspectivas, que gera um debate e uma disputa de narrativas a fim de condecorar, a fim de eleger os seus heróis, aqueles que vão representar esse ideal republicano que nasce em 89. Então, a gente precisa entender aqui que se trata, quando a gente fala de disputa de narrativas, eu tenho uma versão sobre um acontecimento. Isso é fruto da minha perspectiva, que pode estar enviesada de uma ideologia ou mesmo de uma análise crítica a respeito daquilo. Assim como outro pode ter uma outra perspectiva, enviesada de uma outra ideologia sobre esse mesmo acontecimento. E isso ocorre já no dia seguinte da proclamação. E o que a gente vai trazer, o que a gente vai abordar aqui? Exatamente esse campo de batalha, essa disputa de memória. Porque quando a gente está disputando um herói para a República, quando a gente está discutindo quem que vai ser exatamente o símbolo daquela vitória, quando a gente está discutindo isso, a gente está falando sobre como as pessoas vão lembrar daquele acontecimento. Então, é uma disputa de memória. E essa disputa de memória é fundamental para o entendimento do que foi a proclamação também. Então, aqui, um autor muito conhecido, que é o José Murilo de Carvalho, ele vai trazer aqui para nós, embora as raízes da República devam ser buscadas mais longe, mais fundo, e a gente viu, todo esse movimento, da crise do Estado Imperial, e até chegar a esse momento da proclamação, o ato de sua instauração, ou seja, esse movimento, a instauração e a repercussão, o ato de sua instauração possui um valor simbólico inegável. Os símbolos, eles têm um valor muito forte dentro da construção de uma sociedade. Então, quando ele fala aqui, um valor simbólico inegável, é a forma como as pessoas vão ver, vão lembrar e vão até mesmo utilizar desses símbolos para justificativas futuras. Então, aí ele coloca, não foi por outra razão que tanto se lutou por sua definição histórica. E aí é nesse contexto que a gente vai inserir uma disputa de narrativas, uma batalha de memória. Aqui a gente traz, por exemplo, uma alegoria do jornal O Mequetrefe, de 1889, que está aparecendo várias figuras. Ele coloca aqui, nela aparecem Deodoro, Rui Barbosa, Quintino Bocaiúva, Silva Jardim, Lopes Trovão, José do Patrocínio, ou seja, várias pessoas que estariam já sendo retratadas como aqueles que os agentes, os líderes desse movimento republicano. Isso já instaura um lugar de disputa de projetos e narrativas também.
E aí, para esclarecer mais, né, veja como é uma batalha de memória. A forma como se lembra, né, desses agentes políticos, desses atores sociais, vai impactar diretamente na sociedade contemporânea. Né? Aqui, por exemplo, né, a gente tem uma moeda de 25 centavos que retrata quem? Deodoro da Fonseca. A gente tem uma rua, por exemplo, né, em Juiz de Fora, que tem o nome de Quintino Bocaiúva. E a gente tem, por exemplo, um instituto, né, no Rio de Janeiro que traz o nome de Benjamin Constant. Então, essa é a memória viva presente na sociedade contemporânea, fruto exatamente deste lugar, de um lugar de batalhas de memória, de disputa de narrativas e de diferentes perspectivas a respeito de um mesmo acontecimento. E aí o José Murilo de Carvalho vai dizer, né? Heróis são símbolos poderosos, encarnações de ideias e aspirações. Por isso, instrumentos eficazes para atingir a cabeça e o coração dos cidadãos a serviço da legitimação de regimes políticos. Então, é isso. Esses símbolos, eles representam uma ideia, eles representam um projeto, eles representam um ideário sobre a nação, sobre o povo ou sobre o próprio governo, sobre o próprio acontecimento. E eles encarnam essas ideias nas pessoas, né? Eles conseguem, com a simples imagem, dizer todo um discurso, né, a respeito de determinado acontecimento. Então, por isso que é importante a gente entender também essas disputas de narrativas. Veja, quando a gente analisa, e a gente viu isso nesse módulo na unidade anterior, né? Quando a gente analisa a Guerra do Paraguai, a gente vai ver a mesma coisa. Diferentes perspectivas, disputas de narrativas, formas, né? Visões diferentes a respeito de um mesmo conflito. E entender esse movimento é fundamental para o historiador. O historiador precisa entender esse espaço de narrativas diferentes que vão fornecer visões, olhares e perspectivas diferentes a respeito de um mesmo acontecimento. Então, é nesse sentido de uma disputa de memória que a gente vai analisar o que são esses símbolos poderosos, esses heróis, né, que o José Murilo de Carvalho está trazendo para dentro dessa perspectiva da proclamação da República, esse ato, né? E aí não estamos resumindo o ato a essa disputa de memórias. A gente traz todas as transformações sociais que levam, né, até a proclamação. Mas a gente está discutindo o ato em si e como ele vai ser utilizado, como ele vai ser visto para, de alguma forma, se elaborar um projeto a respeito do que deve ser essa república. Então, aqui a autora vai trazer a narrativa oficial sobre a proclamação da República suscitou diversos debates. Aqui eu vou trazer um primeiro ponto, que é essa narrativa oficial, entre aspas, né? Exatamente porque o historiador ele trabalha com a perspectiva de que as narrativas, né, não existe uma verdade absoluta sobre determinado fato. Né, nós temos que a história é muito subjetiva, né? E o que a gente faz é trazer esses elementos, que são as diferentes fontes, perspectivas e documentos, para dentro de uma análise histórica, né? Então, é importante destacar essa narrativa oficial, né? Porque isso não simboliza a verdade. A narrativa oficial sobre a proclamação da República suscitou diversos debates, correspondendo a disputas de poder, em que estiveram em jogo muito mais do que os personagens principais na condução dos acontecimentos, mas lutas políticas em torno de diferentes projetos republicanos. Aqui se destaca o fundamental nessa batalha de memória. Quando nós estamos falando sobre isso, né, sobre o herói, um herói para a República, um símbolo da República, nós estamos falando sobre uma disputa de poder de diferentes atores sociais que representam diferentes aspectos da sociedade, e eles vão estar fazendo essa disputa exatamente porque esse herói vai simbolizar um projeto político. Esse projeto político, né, vai reverberar em como que vai se caminhar inicialmente a própria República, né? Então, a autora traz aqui lutas políticas em torno dos diferentes projetos de república, projetos republicanos. Muitas batalhas de memória foram travadas em torno desses eventos, estando no centro das mesmas figuras importantes que participaram do golpe, que estiveram, né, nesse golpe. O Marechal Deodoro da Fonseca, Benjamin Constant e Quintino Bocaiúva. E aí a gente vai trabalhar, né, a partir desses personagens, né, a gente vai trabalhar com esses atores sociais, essas perspectivas, esses projetos políticos
de república, né? E entender esse espaço também da disputa de narrativas, das batalhas de memória, bem, né, como também, né, a conseguir analisar qual foi a memória vencedora, entre aspas, né? Mas qual foi a memória que mais foi aclamada? Que símbolo foi esse, né, escolhido para trazer esses significados para dentro dessa nova república que nascera? E aí vamos às versões. Quintino Bocaiúva, né? Como a gente afirmou, né? O Quintino Bocaiúva, ele era um líder do Partido Republicano, então ele esteve envolvido nessa questão política, né, do Partido Republicano e da sua atuação. E um Partido Republicano, como a gente viu, que aglutinava muito da insatisfação e das transformações sociais que passava essa crise, né, do Estado Imperial. Então, o que é importante colocar aqui? Quando a gente diz que ele é líder do Partido Republicano, a gente está dizendo que ele é um representante civil em uma ação militar. E as narrativas em torno do Quintino Bocaiúva vão tentar estabelecer isso, estabelecer um lugar civil para que essa versão militar, o que foi a proclamação da República? Foi um mero golpe militar, né? Para que isso não fosse só, né, uma ação militar, mas fosse algo maior do que isso. Fosse, por exemplo, fruto de um projeto, de uma construção e de uma luta do Partido Republicano. Uma luta que estava atendendo às camadas, né, sociais presentes nesse ideário que professava o Partido Republicano, né? E aí a autora vai trazer. Tal narrativa estabeleceu uma versão sobre a proclamação na qual os militares eram reduzidos a instrumentos de desígnios históricos, sendo Quintino exaltado como a pessoa que faz Deodoro decidir pela República. Aqui um destaque especial, né? O que a gente está vendo, então? A intenção dessa versão do Quintino Bocaiúva é o quê? Falar, olha, o civil foi o grande responsável, foi uma ação civil. Isso, é o Partido Republicano, a luta partidária republicana, que, na verdade, culmina, né, na proclamação da República. Os militares, eles são só uma ferramenta desse Partido Republicano. Eles são instrumentos que foram utilizados pelo Partido Republicano. Mas foi o Partido Republicano o grande responsável. Ou seja, o Quintino era este herói que simbolizava a ação civil, né? A luta dos civis, do partido, né, em prol da proclamação. Aqui tem uma imagem, né, do Quintino Bocaiúva. E aí, dentro dessa visão, né, onde os militares são uma ferramenta, um instrumento, o que a gente tem? A figura do Deodoro, ela é retratada em jornais, e aí é isso, né? Tanto a autora aqui, né, quanto outros autores, né, vão sempre trabalhar com isso, com o que sai nos jornais, né? O que sai no dia 16, o que sai no dia 15 até, né? Mas o que sai nos dias subsequentes, né, ao 15 de novembro, né, sobre isso, sobre a proclamação. Que atores sociais estão sendo veiculados nesses jornais, né? Então, essa análise é a partir disso, né? Porque o jornal, a imprensa, é esse lugar onde são divulgados, né, e onde é formulada muitas vezes a opinião pública. Então, o Deodoro, por exemplo, em alguns artigos de jornais que estavam mais a par dessa versão do Quintino Bocaiúva, né, vão representar o Deodoro como um apoio. Então, ele é um líder militar, mas que está apoiando esse projeto político de Quintino Bocaiúva e do Partido Republicano, né? Então, veja, ao mesmo tempo que se exalta a participação de uma figura, se elenca um herói, que é o Quintino Bocaiúva, se busca tirar a figura de outros heróis, diminuir a importância deles. Assim ocorre também com o Benjamin Constant, né? Que tem a sua importância diminuída, no sentido de que o Benjamin Constant é um professor, um filósofo, mas o ideário mesmo, ele vem a partir do imaginário, do que está dentro do Partido Republicano, né? Não é o Benjamin Constant e o pensamento positivista, né? E a gente vai entender isso mais para frente. E aí a autora vai trazer aqui, o próprio Quintino concorrera com essa versão ao declarar ter sido sua decisão, apoiada pelo Major Solon, o que levar à proclamação. O que ele está afirmando aqui? Ele está colocando, olha, no fim das contas, havia toda uma incerteza, será que a gente faz isso, será que não faz? E quem decidiu? Quem que foi a pessoa que decidiu? Por quê? Porque esse poder de decisão já diz respeito de quem que era a palavra final, né? Não, a decisão é do Quintino, ou seja, ele é esse herói da República, né? E aí, colocando de novo, né? Militares são o quê? São instrumentos, são ferramentas desse projeto, que era um projeto do Partido Republicano e da figura de Quintino Bocaiúva, né?
E aí a autora traz novamente, né? Em sua narrativa sobre a República, ainda que se exaltem os militares pela sua ação, se exaltará principalmente o novo governo. A participação popular será assunto recorrente no jornal. Dessa forma, o povo era também responsável pela República. Aqui a gente vê a intenção de não parecer que o golpe, né, foi militar, ou seja, foram os militares que decidiram que nós vamos ter agora, né, uma república, que vão acabar com essa monarquia absolutista. Então, o que está tentando se fazer aqui? Tirar o protagonismo militar para que o projeto de república seja um projeto do Partido Republicano. Né? Essa narrativa, essa versão, tenta implementar um projeto que vem do quê? Da participação popular do povo. Né? É o povo que escolheu a república, é o povo que derrubou a monarquia. Né? Então, a gente vê muito claramente como que essa versão do Quintino Bocaiúva tenta fazer esse movimento, de colocar o povo como um elemento fundamental e responsável, né, pela república. E a gente tem a versão do Deodoro da Fonseca, e aí os jornais vão retratar o Deodoro da Fonseca como um líder absoluto, né, desse movimento. Cabe ao Deodoro a decisão, foi o Deodoro, todo o movimento do ato em si, né, é do Deodoro, ele é um líder absoluto, incontestável, né? E aí, quem são essas pessoas, né? A gente tem que entender aqui que naquele contexto, né, pós-Guerra do Paraguai, a gente viu esses militares insatisfeitos com a posição que eles estavam, né? O Deodoro da Fonseca, nesse momento, pós-Guerra do Paraguai, ele é uma pessoa, por exemplo, que está indo à imprensa para falar sobre o governo imperial, para fazer críticas ao governo imperial, para falar sobre a necessidade do reconhecimento da importância do Exército Brasileiro. E esse é um momento, né, antes da proclamação, onde é proibido. Os militares são proibidos de falar, né, abertamente sobre isso na imprensa, né, dar opiniões políticas, né, essa é a proibição. E ele fazia isso. Né? Então, os deodoristas, ou seja, esse grupo que apoia o Deodoro, que está em torno do Deodoro da Fonseca, são esses oficiais superiores que tinham lutado na Guerra do Paraguai e que também tinham esse mesmo sentimento de insatisfação para a posição que o exército ocupava. Então, quando ele é colocado como líder absoluto, isso não vem só exatamente do ato feito em si lá, né? Do ato de, né, acabar com a monarquia e instituir a república. Não, ele vem também dessa liderança que o Deodoro tinha aos finais ali da monarquia, enfim, usando a imprensa para criticar e para ter posições políticas que isso era proibido, né? Uma vez que isso era proibido. Então, assim, esse grupo, né, em torno do Marechal Deodoro, né, ele está exatamente nesse lugar, onde a República foi um projeto militar, porque eles, né, são protagonistas e porque eles, e aí a figura do Deodoro é um líder absoluto, que já criticava a monarquia, que já acreditava que a monarquia não conseguia mais atender, né, as necessidades básicas das transformações sociais que ocorreram no final do século XIX, né? Aí o José Maria de Carvalho vai trazer. Para este grupo, a proclamação foi ato estritamente militar, corporativo, executado sob a liderança insubstituível de Deodoro. Os civis pouco ou nada influíram. Aí aqui veja, mais uma vez aquele mesmo movimento, né? Então Deodoro foi o protagonista, foi o grande líder, e aí você diminui a importância de outros atores sociais, né? Os civis pouco ou nada influíram, né? Então, reduz a participação, por exemplo, do Partido Republicano, na figura do Quintino Bocaiúva, do Benjamin Constant e de outros atores sociais que fazem parte também desse movimento. Né? E aí, né, quando diz, né, estritamente militar, isso simboliza também um projeto que os militares têm de república. Essa movimentação elege um herói, Deodoro da Fonseca, e elege um projeto, o projeto dos militares para a república que ia nascer, né? Aí aqui, o Jornal do Comércio destacou o caráter militar da proclamação. Você veja, o uso da imprensa para difundir essas narrativas, né? Conferindo-se legitimidade aos acontecimentos a partir do prestígio de figuras como o Marechal Deodoro da Fonseca. Então, a autora traz aqui exatamente isso, como os jornais, a imprensa, né, está noticiando isso, dando destaque para uns, né, e menos importância para outros.
e aqui, né, dando um destaque para a figura, para esse líder absoluto que é o Deodoro da Fonseca, que simboliza o caráter militar, né, que trouxe, né, a República. A gente tem outra versão, Benjamin Constant. Né? O Benjamin Constant, ele vai ser um ator social aí que basicamente traz uma ideologia. Essa ideologia está muito presente dentro das academias militares, né, que é o positivismo. Então, ele é um professor, ele é um teórico, ele é um pensador, e ele vai ser retratado dessa forma pelos jornais também, né? Como aquele que trouxe, né, um pensamento, uma ideologia dentro, né, das academias também, mas principalmente uma ideologia que justificasse o que deveria ser, né, essa república, esse novo momento. Então, é muito importante destacar isso, né? Ele carrega a ideologia, essa ideologia é o positivismo. E aí vamos entender exatamente o que ele está trazendo a partir dessa perspectiva. A ideologia positivista, dentro de um aspecto pragmático, inclusive, né? Porque o positivismo é bem pragmático, mas assim, tentando colocar, né, de forma mais clara, ela vai pregar que toda nação ela vai passar por um momento de conturbação, enfim, de instabilidade, mas que isso faz parte naturalmente faz parte de um processo que levará ao progresso contínuo. Então, ela prega que o progresso é algo natural e é algo, né, inegável, né? Toda nação chegará ao momento do progresso. Então, ela considera o passado como um elemento basilar, fundamental, do que é retrocesso, né? O passado é o retrocesso, é o antigo, é o que não serve mais. Por quê, né? Noção de progresso, progresso contínuo. Então, passado, é retrocesso, é antiquadro já, né? Enquanto que o futuro é esse lugar, né, do progresso alcançável, que vai chegar inevitavelmente, né? Então, dentro dessa ideologia positivista, se estabelece, por exemplo, né, que a gente precisa respeitar de onde nós viemos, né, ou seja, esse império, essa monarquia, porque é um passado inegável, é um passado necessário para que se alcance o progresso. E esse progresso principalmente através da ordem, né? Então, é uma ideologia que está muito presente dentro das academias, por ele ser um professor também, e que a gente, obviamente, que vai ver a reverberação dessa ideologia dentro de alguns símbolos nacionais, né, como a bandeira, enfim. E aí a autora vai trazer, contra a democracia representativa, pregava-se a implantação de uma ditadura republicana que eliminaria os privilégios da burguesia e incorporaria o proletariado à sociedade. Dentro desse pensamento positivista do progresso contínuo, o Benjamin Constant, apesar de ser uma pessoa que estava, né, dentro, né, de um ideal republicano, democrático, ele acreditava numa ditadura republicana, de um modelo, né, ditatorial que incorporasse, né, esse elemento das camadas populares. E aí, através disso, houvesse essa representação. Né? Mas, veja, o que vai ser utilizado desse pensamento não é essa ditadura republicana. O que vai ser utilizado desse pensamento é exatamente a ideia de progresso. É a ideia de que a ordem, né, leva ao progresso, né, e de que se considera o passado, porque ele é um elemento básico, ele é antigo, ele é ultrapassado, mas o passado é um elemento básico para se alcançar, né, um estado futuro do progresso. Né? Benjamin é colocado no panteão cívico do Brasil. Aí, olha, vamos ver o positivismo aqui dentro da concepção que trouxe o José Maria de Carvalho, né? Benjamin é colocado no panteão cívico do Brasil, ao lado de Tiradentes e José Bonifácio. Aí, olha só como tem um elemento, vai ter esse elemento de um passado, de um presente e de um futuro, dentro de um ideário de um progresso contínuo. Tiradentes na Inconfidência, José Bonifácio na Independência e Benjamin na República. Era essa a trindade cívica que simbolizava o avanço da sociedade brasileira em direção ao seu destino histórico. Ou seja, o que se vê? Que esse avanço, esse progresso, acontece através desse panteão cívico, que são os heróis dessa nação. Né? Então, lá atrás, o Tiradentes, na Inconfidência, ele estava dentro do período colonial, lutando já, né, tinha um ideal republicano, mas já lutando contra o retrocesso, que é o Brasil colônia. José Bonifácio, ele vai representar a independência no sentido de mais um ponto de avanço que deixa de ser, né, o Brasil torna-se independente, deixa de estar na colônia
pelo qual lutava Tiradentes, e agora, né, num Estado independente, mais monárquico, né? Então, mais um ponto de avanço. E aí o Benjamin na República, que simboliza esse contínuo avanço, esse contínuo progresso rumo a um, olha aqui, destino histórico. Ou seja, o avanço, o progresso, ele é o destino da nação, dentro do pensamento positivista, é inevitável. Né? E aí, quando o José Martins de Carvalho traz isso, né, o panteão cívico, você veja como que, né, se elege esses heróis que, dentro do pensamento positivista, simbolizam um avanço contínuo e um avanço inevitável, que é o destino histórico da nação. Né? E aí a gente vai chegar, né, tem essas versões, esses projetos de república, tem até uma ditadura republicana no meio disso, mas a gente chega aqui no escolhido, né, naquele momento, como um herói da república. O herói, ele precisa unificar, né, os elementos. Então, você vai ver, por exemplo, que na versão do Deodoro, os civis estão presentes, mas fez pouco, né? Os civis, eles são reduzidos, mas ainda há um reconhecimento da presença civil. No ideário do que foi, né, o herói, né, republicano Quintino Bocaiúva, os militares são instrumento. Então, se considera esses outros atores sociais que representam outros projetos, e até porque é inegável, o jornal está noticiando isso. Mas isso é porque o herói precisa unificar, ele precisa atrair a todos os públicos, né? Exatamente para que não haja uma dissidência de narrativas e aí nunca se chegue, né, a nenhum lugar. Então, onde a gente vai encontrar isso? Na religião. O Tiradentes, ele simbolizava nesse momento o perfeito herói, né? E um mártir do que seria, né? Esse unificador, né? Dos diversos atores sociais que tinham projetos políticos diversos, né? Por quê? Porque ele começa a ser retratado como o próprio Cristo. E o Cristo se sacrifica, né, em prol dos demais. E aí, olha só o que o José Martins de Carvalho vai trazer. Na figura de Tiradentes, todos podiam se identificar. E todos podem se identificar porque ele, né, é retratado como este Cristo. Você vê aqui, por exemplo, no quadro do Pedro Américo. É um quadro onde tem o esquartejamento, as roupas, as vestes, a barba, né, um elemento muito presente no imaginário do que seria Jesus Cristo. Tem o próprio crucifixo, né, de Jesus nesse quadro. E esse é um quadro de 93, ou seja, não foi um quadro de sua época, da época de Tiradentes, da Inconfidência Mineira. Não, é um quadro de 93. Né, um quadro que já buscava implementar esse herói republicano. O sentimento de participação, de união em torno de um ideal, fosse ele a liberdade, a independência ou a república. É isso. Todos podiam se identificar, seja por sentir parte daquilo, seja por causa de uma ideologia, né, a união em torno de um ideal, seja pela sensação, né, pelo sentimento de liberdade, né, não estamos mais presos em uma monarquia, ou, né, a independência, né, que a república traz dentro de um ideário também de democracia, né, enfim, de eleições. Então, era, né, estava posto, né, esse herói da república, ele simbolizava tudo isso, ele unia isso, né? E aí os retratos dele vão sempre se aproximar de Jesus Cristo, vão sempre trazer isso, porque era uma linguagem universal, era uma forma de linguagem universal. O Benjamin Constant não ia conseguir comunicar o que seria uma ditadura republicana, né, para ele ser tido como um projeto e como um herói. Essa imagem comunicava a todo mundo. Por quê? Porque a gente tinha primeiro uma religião que era oficial, né, dentro da monarquia, que era a religião católica. Então, esse herói, ele comunica a todo, ele unifica todos, né, os agentes históricos dentro desse novo ideário, que é o ideário republicano, e o Tiradentes, né, na Inconfidência Mineira, simbolizava isso, porque a Inconfidência Mineira tinha também aspectos iluministas e republicanos. E aí outros símbolos, né, vão também abarcar outros projetos. Então, enquanto o herói da República é essa figura, né, do Tiradentes quase como um Jesus Cristo, né, o símbolo da República vai se dar também, né, através da bandeira. E aí há, né,
um grande debate em torno da bandeira, né? A gente tem várias versões de bandeira. A gente tem, por exemplo, uma bandeira que está aqui, né? Bandeira republicana criada por Rui Barbosa, né? Entre 15 e 19 de novembro de 89. Aí tem ali bandeira de Lopes Trovão, enfim. São bandeiras que simbolizam projetos políticos. Por quê? Existe nesse momento, dentro da perspectiva desse ideário republicano, dois tipos de república que podiam inspirar esse novo Brasil. Tinha a República Francesa, clássica, e que estava ali muito presente na figura de liberais tradicionais e históricos, né, presentes no Partido Republicano, e tinha um outro ideal que era a República dos Estados Unidos, a República Estadunidense, que simbolizava a presença republicana nas Américas, né? Então, você vai ver, né, como essas bandeiras transmitem esses pensamentos, essas influências republicanas que eles olham, né? Essa bandeira, por exemplo, do Rui Barbosa e a bandeira do Lopes Trovão são referências claras à bandeira estadunidense, à bandeira americana, né? Com essas faixas, enfim, as estrelas todas agrupadas ali. Então, isso aqui é muito claro, né? Deixa muito claro a intenção de, através do símbolo, elaborar, né, e colocar na mente das pessoas, nos corações, uma ideia de projeto. Né? E o José Maria de Carvalho vai falar, né? Sempre de acordo com princípios positivistas, o emblema deve ser símbolo de fraternidade e ligar o passado ao presente e futuro. Isso aqui vai ser o projeto vencedor. Não foi nem mesmo a bandeira a bandeira aqui mais ligada a esse projeto de república estadunidense, e o que vence, né, é um projeto de um ideário francês, mas que não necessariamente está inspirado, né, nisso. A inspiração maior é exatamente o positivismo de Benjamin Constant, que não só simboliza essa teoria, essa ideologia do Benjamin Constant, como a presença dessa ideologia dentro das academias, dentro dessa classe, desse ator político-social que são os militares, né? Então, olha só como a bandeira da República Federativa do Brasil, ela vai trazer isso, né? Ela tem elementos, aí o José Maria de Carvalho vai trazer, né? O símbolo de fraternidade de ligar passado, presente e futuro. Avanço, progresso. E esse é o ideário positivista. O ideário de avanço. E ele precisa considerar um passado, ele precisa considerar o que acontece agora e ele precisa olhar para esse futuro, né? Para esse destino de progresso, de avanço que é inevitável, né? Então, olha só, aqui a gente tem a bandeira do Império. A bandeira do Império, ela vai trazer, né? Você vê muito claramente que ela quase que foi replicada. Então, a gente tem o passado, porque a base dessa nova bandeira é a bandeira do Império, né? Esse verde, esse amarelo, né? Ou seja, esse formato, essa estrutura da bandeira imperial vai estar presente na nova bandeira da República Federativa do Brasil. Então, isso simboliza o quê? Passado, a monarquia e o catolicismo. Porque a religião é a base, né? Para uma monarquia, né? É a ideologia base para sustentar uma monarquia. Mas ele precisa representar um presente e também o futuro. E aqui tá os dois elementos. A ordem, ela é vista nesse ideário positivista como este meio, né, para se alcançar o progresso. Ou seja, a ordem é o presente. E o futuro é o progresso inevitável, o avanço inevitável. Então, se coloca ao meio, né, exatamente isso, a frase ordem, progresso, representando o ideário positivista de um futuro, né, com avanço inevitável, dentro deste passado, que é a monarquia e o catolicismo, né, que é a estrutura basilar dessa bandeira. Então, o que a gente está vendo? A gente viu aqui que essas disputas de memória, elas simbolizam projetos políticos que vão reverberar, né, dentro desse nascimento da República. E aí faz parte, né, da disputa de memórias não só a eleição de heróis, como foi, né, o Tiradentes, né, da Inconfidência Mineira, mas também dos símbolos que essa república vai ter, como é aqui na questão da bandeira. E, obviamente, que essa disputa de narrativas, essas figuras também vão reverberar no mundo contemporâneo, né? Nos nomes de ruas, nas moedas, no nome de institutos, de praças, esses nomes vão estar, né, reverberando
no destino, né, na história de uma nação. E eles simbolizam, né, exatamente esse projeto político na época em que esses símbolos são constituídos. Então, isso aqui é importante para a gente entender o quanto que os projetos políticos, né, eles vão ter elementos de representação, de símbolo, que estão fáceis das pessoas perceberem, das pessoas enxergarem, que são fáceis de ser assimilados pela população, né? E aí aqui, o que cabe, então, a nós, enquanto historiadores, professores de história? Nós precisamos ver perspectivas que vão além da história oficial. A história oficial chama a Guerra da Tríplice Aliança de Guerra do Paraguai. A história oficial vai falar que a abolição da escravatura foi feita pelos movimentos abolicionistas ou então até mesmo pela princesa. Né? A história oficial vai falar que a proclamação da República ela se resume ao Marechal Deodoro da Fonseca. Né? Ou seja, a história oficial, raramente, essa história oficial, ela vai abarcar todas as perspectivas, os elementos, os atores sociais. Quando você elenca um herói, você desconsidera todos os outros. Você apaga a participação de todos os outros, né? Então, a gente precisa ir além dessa história oficial e analisar todos os atores sociais que fazem parte daquela construção, daquele evento, daquela perspectiva histórica, né? Então, o autor vai trazer aqui, né? No Brasil, se buscou construir manipulações consideradas dominantes, essa história oficial, tais como o descobrimento dessas terras. Quando você fala descobrimento dessas terras, né, no descobrimento do Brasil, você apaga a outros atores sociais, os indígenas, né, por exemplo. Bem como a imagem registrada no imaginário popular da independência, né? O quadro do Pedro Américo mostra quem? Mostra o Dom Pedro proclamando a independência, né? Então, apaga-se todos os outros atores sociais que fizeram parte de um movimento de independência. Como se fosse ocorrida segundo o quadro de Pedro Américo. A escrita dominante é encontrada na história. No Brasil colônia, no Brasil monárquico. Nunca a construção histórica esteve tão presente em nossa nação como na transição da monarquia para a república. Essa transição da monarquia para a república é esse lugar de uma disputa de narrativas, de uma disputa de perspectivas que vão elencar heróis, símbolos, e que cabe ao historiador ir além de uma história oficial e trazer outras perspectivas que são basilares para entender o momento, o fato histórico, as circunstâncias, o contexto daquele acontecimento, e assim enriquecer de alguma forma, a análise que a gente faz em relação ao passado. Aqui tem algumas referências, né? O texto do Malarotti fala bastante sobre o Tiradentes, né? Sobre esse Marte republicano, né? O José Murilo de Carvalho ele vai falar sobre o imaginário da República, ele vai analisar a bandeira, ele vai analisar as próprias narrativas, né? De Quintino Bocaiúva, Benjamin Constant ou Deodoro da Fonseca. E a Camila de Freitas Silva vai trabalhar principalmente com os jornais, como os jornais estão noticiando e também, né, de alguma forma, elencando alguns heróis, né, para essa república recém-nascida. Bom, eu espero que a gente tenha compartilhado muitos conhecimentos e muitas aprendizagens. Agradeço e até uma próxima. Bons estudos!